Salmo 21. A alegria do rei na força do Senhor. Há momentos na vida em que precisamos olhar para trás e reconhecer a fidelidade de Deus. Momentos em que, após a batalha, após a luta, após a espera, podemos finalmente celebrar a vitória que Ele nos concedeu. O Salmo 21 é exatamente isso. Um hino de gratidão, um cântico de celebração, um testemunho vibrante da bondade divina que se manifestou na vida daquele que confiou no Senhor. Este salmo, atribuído a Davi e destinado ao mestre de música, é um dos mais belos registros de louvor e confiança que encontramos nas Escrituras. Enquanto o Salmo 20 é uma oração antes da batalha, pedindo a intervenção divina, o Salmo 21 é a celebração depois da vitória, reconhecendo que tudo o que foi alcançado veio das mãos do Senhor. Vamos mergulhar profundamente neste salmo extraordinário, explorando cada verso, cada promessa, cada revelação sobre o caráter de Deus e sobre como podemos viver em constante alegria na força que Ele nos concede. A alegria na força do Senhor. O salmo começa com uma declaração poderosa. O rei se alegra na tua força, Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Estas palavras estabelecem o tom de todo o salmo. Não é uma alegria superficial ou passageira, é uma alegria profunda, enraizada na força do Senhor. Observe que a alegria do rei não está em sua própria força, mas na força de Deus. Esta é uma distinção crucial que define a diferença entre a arrogância humana e a verdadeira confiança espiritual. Davi, que havia enfrentado gigantes, derrotado exércitos, conquistado cidades, poderia facilmente atribuir suas vitórias à sua habilidade militar, à sua coragem, à sua estratégia, mas ele sabia melhor. Ele havia aprendido, desde jovem, quando enfrentou Golias com apenas uma funda e 5 pedras, que as vitórias não vêm pela força humana, mas pelo poder de Deus. Ele disse a Golias naquele dia: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." E essa convicção permaneceu com ele ao longo de toda a sua vida. A alegria verdadeira não pode ser fundamentada em nossas próprias capacidades, porque elas são limitadas, falhas e temporárias. Mas quando nossa alegria está enraizada na força de Deus, ela se torna inabalável. Podemos nos alegrar não apenas quando somos fortes, mas especialmente quando somos fracos, porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta plenamente. Paulo, séculos depois, ecoaria este mesmo princípio quando escreveu: "Quando sou fraco, então é que sou forte." A força de Deus não diminui quando a nossa acaba. Na verdade, é justamente quando chegamos ao fim de nós mesmos que descobrimos o início do poder infinito de Deus operando em nossa vida. A exultação pelas vitórias que Deus concede é uma resposta natural de um coração grato. Quando reconhecemos que não conquistamos nada por nós mesmos, mas que tudo é dádiva da graça divina, nossa gratidão se transforma em alegria explosiva. Não é autossatisfação, mas adoração sincera. Não é autoexaltação, mas glorificação a Deus. Esta alegria na força do Senhor é acessível a todos nós hoje. Você não precisa ser um rei literal para experimentá-la. Cada vitória sobre o pecado, cada superação de tentação, cada dia em que você permanece fiel apesar das dificuldades, é motivo para se alegrar na força que Deus lhe concede. Você não está lutando sozinho. A mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos está operando em você. O desejo do coração concedido. O verso 2 nos leva mais fundo na compreensão da bondade de Deus. Tu lhe deste o que o seu coração desejava e não lhe negaste o que seus lábios pediram. Aqui vemos um Deus que não apenas responde orações, mas que se deleita em conceder os desejos do coração daqueles que o buscam. É importante entender o contexto desta promessa. Não se trata de um cheque em branco para qualquer capricho egoísta. O salmista está falando de alguém cuja vida está alinhada com a vontade de Deus, cujo coração pulsa no ritmo do coração divino.
Quando nossos desejos são moldados pela palavra de Deus e pela comunhão com Ele, então esses desejos se tornam santos e dignos de serem concedidos. Davi desejava estabelecer seu reino, não para a glória pessoal, mas para que o povo de Deus pudesse viver em paz e justiça. Ele desejava construir um templo para o Senhor, não como monumento a si mesmo, mas como casa de adoração. Seus desejos, embora expressos através de ambições humanas, estavam fundamentalmente alinhados com os propósitos de Deus. Quando você passa tempo na presença de Deus, algo extraordinário acontece. Seus desejos começam a mudar. O que antes parecia importante se torna insignificante. O que você nunca havia considerado se torna precioso. Você começa a desejar as coisas que Deus deseja: justiça, misericórdia, santidade, a salvação dos perdidos, a glória do nome de Deus. E quando seus desejos estão alinhados com os de Deus, Ele se deleita em concedê-los. Não porque você merece, mas porque agora você está pedindo exatamente o que Ele já queria dar. Você está cooperando com seus propósitos, não lutando contra eles. A segunda parte do verso é igualmente poderosa. Não lhe negaste o que seus lábios pediram. Isso fala sobre a fidelidade de Deus em responder orações. Davi havia orado antes das batalhas. Ele havia buscado direção divina. Ele havia clamado por proteção. E Deus respondeu. Não negou, não ignorou, não deixou para depois. Ele concedeu. Quantas vezes oramos sem realmente esperar que Deus responda? Quantas vezes nossas orações são mais rituais vazios do que pedidos genuínos feitos com fé? O Salmo 21 nos desafia a orar com expectativa, sabendo que servimos a um Deus que ouve e responde. Mas precisamos também entender que Deus responde de 3 formas: sim, não ou espere. E todas as 3 são respostas amorosas de um pai que sabe o que é melhor para nós. Quando Ele diz sim, celebramos. Quando Ele diz não, confiamos. Quando Ele diz espere, permanecemos. Em todas as circunstâncias, Ele está agindo para o nosso bem e para a sua glória. Bênçãos que precedem. O verso 3 nos leva mais fundo na compreensão da bondade de Deus. Tu lhe deste ricas bênçãos e puseste na cabeça uma coroa de ouro puro. Aqui vemos que Deus não apenas responde quando pedimos, mas frequentemente nos abençoa antes mesmo que possamos pedir. A expressão "tu lhe recebeste com ricas bênçãos" indica que Deus foi ao encontro do rei com generosidade. Não esperou que Davi merecesse ou conquistasse. Ele veio com bênçãos nas mãos, pronto para derramá-las sobre aquele que confiava nele. Isto nos remete a que Deus é proativo em sua bondade. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Antes de buscar a Deus, Ele já estava nos buscando. Antes de precisar de sua graça, Ele já havia providenciado a salvação. Deus não é um Deus reativo que apenas responde nossas necessidades, mas um Deus que antecipa e provê antes mesmo que saibamos que precisamos. A coroa de ouro puro, colocada na cabeça do rei, simboliza a honra, a autoridade e bênção divina. Não era uma coroa que Davi conquistou por seus próprios méritos, mas uma que Deus colocou sobre ele. Esta é a maneira de Deus. Ele exalta os humildes, Ele honra os fiéis, Ele coroa aqueles que o buscam. Espiritualmente, todos os que estão em Cristo receberam uma coroa. Não uma coroa física, mas a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória. Pedro escreve sobre uma coroa de glória que jamais murcha. Tiago fala da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Paulo menciona a coroa da justiça que a aguardava. Você não precisa se sentir realeza, mas se você pertence a Cristo, você foi feito rei e sacerdote para Deus. Você foi coroado com glória e honra. Você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Estas não são promessas futuras apenas, mas realidades presentes que muitas vezes não reconhecemos. A coroa de ouro puro também fala da pureza das bênçãos de Deus. Não são presentes misturados com motivações egoístas, não vêm com cordas atadas. São bênçãos puras, vindas de um coração perfeito, destinadas ao nosso bem supremo. Vida e eternidade.
O verso 5 nos leva a um nível ainda mais profundo. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste, longevidade para todo o sempre. Aqui encontramos uma das mais extraordinárias promessas das Escrituras. A promessa não apenas de vida, mas de vida eterna. Quando Davi pediu vida, ele certamente estava pensando em preservação durante as batalhas, em proteção contra seus inimigos, em dias prolongados sobre a terra. E Deus concedeu tudo isso. Mas a promessa vai além do temporal e alcança o eterno. Deus não apenas deu a Davi mais alguns anos de vida, ele deu longevidade para todo o sempre. Esta é uma expressão que transcende o entendimento humano comum. Aponta para uma vida que não termina, uma existência que continua além dos limites da mortalidade. Para nós, que vivemos do lado de cá da ressurreição de Cristo, esta promessa se torna ainda mais clara. Jesus ainda cura corações partidos. Há feridas que não sangram, mas que doem profundamente. Há dores que não deixam marcas visíveis na pele, mas que rasgam a alma por dentro. Há corações que continuam batendo, mas que se sentem despedaçados, fragmentados em 1000 pedaços que parecem impossíveis de reunir novamente. Neste mundo repleto de decepções, perdas, traições e abandonos, quantos de nós carregamos um coração partido? Talvez seja você que perdeu alguém que amava profundamente. Talvez seja você que foi traído por quem confiava cegamente. Talvez seja você que cresceu em um lar despedaçado, onde o amor deveria habitar, mas só havia gritos e silêncios pesados. Talvez seja você que tentou tantas vezes recomeçar, mas o peso das cicatrizes do passado continua te puxando para baixo. Talvez seja você que sorri durante o dia, mas chora de madrugada quando ninguém está olhando. Quero que você saiba de algo que pode transformar completamente sua história. Jesus ainda cura corações partidos. Não é uma promessa vazia, não é um slogan religioso, é uma realidade que tem mudado vidas ao longo de 2000 anos e que continua acontecendo neste exato momento, enquanto você lê estas palavras. A natureza dos corações partidos. Antes de falarmos sobre a cura, precisamos entender a ferida. Um coração partido não é apenas uma metáfora romântica para desilusões amorosas. É muito mais profundo e abrangente do que isso. Um coração partido é uma alma ferida, um espírito quebrantado, uma identidade fragmentada. Quando Jesus começou seu ministério público, ele citou uma profecia do livro de Isaías que descrevia sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Mas há uma frase nessa passagem que muitas vezes passa despercebida. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Isso significa que, desde o início, a missão de Jesus incluía especificamente aqueles com corações partidos. Não era um detalhe secundário de seu ministério, mas parte central de sua razão para vir à Terra. Ele não veio apenas para os fisicamente doentes, mas também para os emocionalmente destroçados. Ele não veio apenas para perdoar seus pecados, mas para restaurar almas feridas. Os corações se partem de muitas formas. Há corações partidos pela perda. Quando alguém que amamos parte, seja pela morte ou pela separação, sentimos como se uma parte de nós mesmos tivesse sido arrancada. Há uma dor tão real quanto qualquer dor física, uma ausência que pesa, um vazio que ecoa. Há corações partidos pela rejeição. Quando não somos escolhidos, quando não somos amados da forma que precisamos ser amados, quando somos descartados ou substituídos, algo dentro de nós se quebra. Começamos a questionar nosso valor, nossa dignidade, nosso lugar no mundo. Há corações partidos pela decepção. Quando nossas expectativas são frustradas repetidamente, quando nossos sonhos se espatifam, quando o que acreditávamos ser sólido se revela frágil, perdemos não apenas o que esperávamos, mas também a capacidade de esperar.
Há corações partidos pela culpa e pelo arrependimento. Quando olhamos para trás e vemos as escolhas erradas que fizemos, as palavras que não deveríamos ter dito, as ações que não podemos desfazer, carregamos um peso que nos esmaga. O remorso pode ser uma prisão da qual parece não haver saída. E há o coração partido pelo abuso e pela violência. Quando fomos feridos por quem deveria nos proteger, quando nossa confiança foi violada, quando nossa inocência foi roubada, as cicatrizes ficam profundas e o medo se torna nosso companheiro constante. E há o coração partido pelo tempo. Anos de pequenas feridas não tratadas, anos de esperanças adiadas, anos de solidão, anos de luta silenciosa. Às vezes não há um grande trauma identificável, mas uma erosão lenta da alegria, uma fadiga da alma que nos deixa exaustos e vazios. Qualquer que seja a causa de seu coração partido, saiba que Jesus a vê. Ele conhece cada rachadura, cada fragmento, cada área sensível que você tenta proteger. E Ele se importa profundamente. O Natal dos corações. Nos evangelhos, vemos Jesus constantemente cercado de pessoas quebrantadas. Ele não procurava apenas os religiosos, os bem-sucedidos, os que tinham tudo sob controle. Na verdade, eram os feridos, os marginalizados, os desprezados pela sociedade que se sentiam atraídos a ele. E ele nunca os rejeitou. Havia uma mulher que sangrava há 12 anos. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos, mas ninguém conseguia curá-la. Mais do que a dor física, ela carregava a vergonha, o isolamento, a sensação de ser impura e indesejada. Quando ela tocou a borda do manto de Jesus em meio à multidão, algo extraordinário aconteceu. Ela não apenas foi curada fisicamente, mas Jesus parou, procurou por ela e, diante de todos, restaurou sua dignidade. Filha, ela chamou. Não mulher impura, não doente, mas filha. Com uma palavra, ele curou não apenas seu corpo, mas seu coração partido. Havia um homem às margens do mar da Galileia, vivendo entre os túmulos, tão atormentado que se feria com pedras. As pessoas o evitavam, tinham medo dele. Ele era considerado um caso perdido. Mas quando Jesus o encontrou, não viu um monstro, viu um homem, um filho de Deus aprisionado pelo tormento. E Jesus o libertou. Depois encontraram aquele homem vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Seu coração partido havia sido curado, sua identidade restaurada. Havia Zaqueu, o coletor de impostos corrupto que ninguém respeitava. Ele havia escolhido a riqueza em detrimento da reputação, e no fundo seu coração estava partido pela solidão e pelo desprezo que enfrentava. Quando Jesus parou sobre a árvore onde ele se escondia e disse que queria jantar em sua casa, algo mudou. O simples ato de Jesus vê-lo, aceitá-lo, escolhê-lo, quebrou as barreiras ao redor de seu coração. Zaqueu não apenas mudou seu comportamento, mas seu coração foi transformado. Havia Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Não sabemos todos os detalhes de seu sofrimento, mas sabemos que ela estava profundamente atormentada. Jesus a libertou e a curou tão completamente que ela se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis. Ela estava lá na cruz quando muitos o abandonaram. Ela foi a primeira a vê-lo ressuscitado. De uma mulher com um coração despedaçado, ela se tornou uma testemunha poderosa da ressurreição. E Pedro, o discípulo impetuoso que jurou nunca abandonar Jesus, mas que o negou 3 vezes na noite mais importante. Pedro não apenas falhou, mas falhou espetacularmente, publicamente. Seu coração se partiu sob o peso da culpa e da vergonha. Mas Jesus não o descartou. Após a ressurreição, Jesus procurou Pedro especificamente, e à beira do mar, ele deu a Pedro a oportunidade de afirmar seu amor 3 vezes, revertendo as 3 negações. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas restaurou sua identidade e seu propósito. O coração partido de Pedro foi curado de tal forma que ele se tornou a rocha sobre a qual a igreja primitiva foi edificada.
Estes relatos não são apenas histórias antigas, eles são demonstrações do caráter de Jesus, de seu coração compassivo, de sua capacidade e vontade de curar os quebrantados. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O processo de cura. Mas como acontece essa cura? Como um coração partido pode ser restaurado? Precisamos entender que a cura que Jesus oferece não é mágica instantânea na maioria dos casos. É um processo profundo de restauração que envolve várias etapas. A primeira etapa é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que seu coração está partido. Isso pode parecer óbvio, mas muitos de nós passamos anos negando nossa dor, internando nossas feridas, fingindo que está tudo bem. Usamos máscaras, mantemos as pessoas à distância, nos ocupamos freneticamente para não ter que sentir. Mas a cura começa quando temos a coragem de olhar para as nossas feridas e dizer: estou quebrantado, preciso de ajuda. O salmista escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Mas como Deus pode estar perto de algo que escondemos? Como ele pode curar feridas que não admitimos ter? O reconhecimento é o primeiro passo vulnerável em direção à cura. A segunda etapa é a serendice. Precisamos trazer nossos corações partidos a Jesus e colocá-los em suas mãos. Isso significa deixar de tentar consertar a nós mesmos por nossa própria força. Significa parar de buscar substitutos para preencher o vazio. Relacionamentos destrutivos, vícios, distrações, compulsões. Significa confiar que Ele pode fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. Jesus disse que venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você... Seja bem-vindo a este momento sagrado de encontro com a sua essência e com o divino. Antes de começarmos, eu convido você a encontrar uma posição confortável. Desligue as distrações do mundo lá fora. Estes próximos minutos são um presente que você dá a si mesmo. Feche os seus olhos suavemente. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz, sentindo a energia da vida entrar em seus pulmões. Segure por um instante e solte devagar pela boca, liberando todo o cansaço, toda a atenção e toda a pressa. Mais uma vez, inspire profundamente a paz e expire qualquer preocupação. Sinta o seu corpo relaxar, sinta seus ombros ficarem leves, sinta seu rosto relaxar. Neste momento, nós invocamos a presença divina. Amado Deus, Criador de tudo o que é, universo infinito de amor e bondade, nós nos colocamos aqui, humildes e de corações abertos, prontos para receber a tua luz. Que este vídeo não seja apenas um som, mas um veículo de transformação. Que cada palavra dita aqui penetre no subconsciente e na alma de quem ouve, trazendo cura, luz e prosperidade. Senhor, abençoe este momento. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, comece a preencher este ambiente agora. Cura espiritual e limpeza. Agora, conectados com a fonte, vamos iniciar nossa cura espiritual. Muitas vezes carregamos pesos que não são nossos, mágoas, tristezas, memórias de dor. Hoje nós entregamos tudo isso. Diga comigo, em sua mente ou em voz alta: Divina Presença, eu permito que a tua luz curadora percorra todo o meu ser agora, do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés. Onde houver tristeza, que haja consolo. Onde houver doença, que haja saúde perfeita. Onde houver escuridão, que se faça luz. Imagine agora uma luz branca e brilhante descendo sobre você, como uma cachoeira de purificação. Essa luz lava seus pensamentos negativos. Ela lava as dores do passado. Ela dissolve a ansiedade que aperta o peito. Sinta essa limpeza. Você está sendo renovado. Eu perdoo a mim mesmo por todos os erros do passado. Eu me liberto da culpa. Eu perdoo a todos que de alguma forma me feriram. Eu corto agora todas as correntes de rancor que me prendiam à escassez e à dor. Eu sou livre. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana e mereço ser curado. Respire fundo e sinta o alívio do perdão. A cura espiritual é o primeiro passo para a abundância. Um coração cheio de mágoas não tem espaço para a riqueza. Por isso, esvazie-se agora. Deixe ir. Entregue a Deus. Senhor, cura as minhas feridas invisíveis.
restaura a minha fé, fortalece o meu espírito, que eu possa acordar todos os dias sentindo a alegria de viver e a certeza de que estou protegido pelo teu amor infinito. Afirmações e pensamento positivo. Com a alma lavada e curada, vamos plantar agora as sementes do pensamento positivo. A sua mente é um jardim fértil. O que você planta, você colhe. Vamos plantar fé, esperança e certeza. Repita essas verdades e sinta elas vibrando em cada célula do seu corpo. Eu sou um ímã para milagres. A minha mente está focada no bem, no belo e no próspero. Eu rejeito qualquer pensamento de derrota. Eu nasci para vencer. Perceba que não há limites para quem crê. O pensamento positivo não é ignorar a realidade, é ter a fé inabalável de que a realidade pode ser transformada pelo poder de Deus que habita em você. Quando o medo vier bater a porta, você responderá com fé. Quando a dúvida surgir, você responderá com certeza. Tudo coopera para o meu bem. As portas estão se abrindo para mim de maneiras surpreendentes. Eu confio no tempo divino. Eu confio que estou no lugar certo, na hora certa. A sorte divina me acompanha em cada passo. Sinta a força dessas palavras. Sinta sua vibração mudando. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o co-criador da sua realidade junto com Deus. Acredite, sinta, agradeça antes mesmo de ver. Abertura para a riqueza e fortuna. Agora, com o coração limpo e a mente positiva, vamos abrir as comportas da prosperidade. A riqueza é uma energia divina. Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele deseja que seus filhos tenham vida em abundância. Vamos orar pela sua vida financeira. Ó Deus de infinita bondade. Abro agora as portas da minha vida para a prosperidade material e espiritual. Que a riqueza flua para mim como um rio inesgotável. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo as minhas mãos. Que tudo o que eu tocar prospere. Eu abençoo a minha conta bancária. Que o dinheiro venha a mim com facilidade, alegria e honestidade. Visualize agora os seus objetivos financeiros sendo alcançados. Veja as dívidas sendo pagas e desaparecendo. Veja você tendo recursos suficientes não só para viver bem, mas para ajudar quem precisa, para realizar sonhos, para ter conforto e paz. Não tenha medo de pedir. A fortuna é um direito divino de quem trabalha e confia. Eu quebro agora toda a crença de escassez que foi colocada na minha mente. Eu rejeito a ideia de que nasci para sofrer ou passar necessidade. Eu tomo posse da minha herança divina de fartura. Visualização, paz e proteção. Que oportunidades de negócios surjam. Que aumentos salariais venham, que a sorte me encontre em sorteios, em ideias brilhantes, em conexões poderosas. Eu sou digno da riqueza. Eu sou merecedor do sucesso. Fique em silêncio por alguns instantes e imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta a textura da roupa que quer vestir, o cheiro do carro novo ou da casa nova, a sensação de segurança de ter dinheiro sobrando. Sinta gratidão por isso agora, como se já fosse real, porque no plano espiritual já é. Ao recebermos todas essas bênçãos, voltamos ao essencial, a paz. De nada adianta a fortuna sem a paz de espírito. Senhor, que a riqueza que virá para a minha vida venha acompanhada de sabedoria e paz. Que eu nunca perca a minha essência. Protege a minha casa, a minha família e os meus bens. Que a inveja, o olho gordo e a maldade não encontrem endereço na minha vida. Eu estou blindado pela luz divina. Agradeça. A gratidão é a chave que sela o pedido. Obrigado, Deus, porque sei que me ouviste. Obrigado pela cura que já está acontecendo. Obrigado pelo dinheiro que já está a caminho. Obrigado pela paz que inunda meu peito agora. Encerramento e gratidão final. Respire fundo mais uma vez. Sinta a leveza de quem entregou seus pedidos nas mãos de quem pode tudo resolver. Fique com esta frase final. O Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará. Vá abrindo os olhos devagar, mexendo os dedos das mãos. Retornando ao aqui e agora, mas trazendo com você essa nova energia. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você está renovado, empoderado e abençoado. Leve essa paz para o seu dia. Leve esse sorriso de quem sabe que a vitória é certa. Se esta oração tocou o seu coração, eu peço que você deixe o seu amém aqui nos comentários. Digite: eu tomo posse da minha riqueza e cura. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo essas bênçãos diariamente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma luz hoje. Fique com Deus, fique em paz e até o próximo vídeo. O despertar da consciência. Bom dia! Seja bem-vindo à manhã mais importante da sua vida até agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O destino não comete erros, a energia escolhe seus caminhos.
Você está aqui porque o seu espírito, cansado da escassez e da luta sem fim, clamou por uma mudança e o universo respondeu. Hoje, nós não vamos apenas fazer uma oração. Nós vamos realinhar as estruturas da sua realidade. Vamos mover as forças invisíveis que governam a sua vida financeira, a sua paz e o seu sucesso. Eu preciso que você se comprometa agora. Não se distraia. Pelos próximos minutos, desligue o mundo lá fora. Esqueça as contas, esqueça as notícias, esqueça os ruídos. Este é o seu santuário. Este é o momento em que você reivindica o seu lugar de direito. Respire fundo. Encha o peito com o ar da manhã. Sinta o oxigênio entrando e imagine que ele é uma luz dourada, líquida e pura. Segure esse ar por um instante e solte. Solte devagar, liberando toda a tensão dos ombros, do pescoço, da mandíbula. Mais uma vez, inspire a abundância. Segure. Expire a escassez. Você está vivo. Você está aqui. E onde há vida, há a semente de todas as possibilidades. Deus não criou você para ser pequeno. Deus não criou você para viver de migalhas. O oceano não se preocupa se vai secar. O sol não economiza sua luz. E você, feito à imagem e semelhança do Criador, não foi feito para viver na falta. Hoje, nós vamos quebrar o ciclo. Hoje, nós vamos ativar o código da riqueza e da motivação suprema em suas veias. Prepare o seu coração. A jornada começa agora. A grande limpeza dos bloqueios. Antes de plantarmos as sementes da riqueza, precisamos arrancar as ervas daninhas da pobreza. Nenhuma prosperidade se firma em um terreno sujo de mágoas, culpas e crenças limitantes. Muitos de nós carregamos, sem saber, votos de pobreza feitos por nossos antepassados ou absorvidos na infância. Carregamos a ideia de que o dinheiro é difícil, de que ser rico é errado ou de que não somos merecedores. Agora, neste instante sagrado, vamos dissolver essas mentiras. Afirme mentalmente com toda a força da sua alma: Amado Criador, fonte de tudo o que é. Neste momento, eu me coloco diante da tua luz para uma purificação profunda. Eu peço perdão a mim mesmo por todas as vezes que me diminui. Eu me perdoo por ter aceitado menos do que eu merecia. Eu me perdoo por ter duvidado da minha capacidade. Eu me perdoo por ter olhado para a riqueza com medo, em vez de gratidão. Eu agora, conscientemente cancelo, dissolvo e elimino todos os votos de pobreza, escassez e limitação que possam estar gravados no meu inconsciente. Se meus pais, avós ou antepassados viveram na dor da falta, eu honro a história deles, mas eu digo, isso acaba comigo. A partir de mim, a linhagem será de prosperidade. A partir de mim, a história muda. Imagine agora uma chuva de luz caindo sobre você. Essa luz tem o poder de transformar. Ela toca o topo da sua cabeça e desce lavando seus pensamentos. Sinta essa luz levando embora o medo das contas. Sinta essa luz dissolvendo a angústia do futuro. Sinta essa luz queimando a inveja e a negatividade alheia. Nada disso tem poder sobre você, pois você está protegido pela verdade divina. Diga com autoridade: eu não sou o meu passado. Eu não sou os meus erros. Eu não sou a minha conta bancária atual. Eu sou um espírito divino vivendo uma experiência humana. E a minha natureza é a abundância. Eu solto o peso. Eu solto a preocupação. Eu solto a necessidade de controlar o como as coisas virão. Eu entrego. Eu confio. Eu aceito. Eu estou limpo. Eu estou leve. Eu estou pronto. Respire essa liberdade. Sinta o espaço que se abriu no seu peito. É nesse espaço vazio que o ouro vai entrar. É nesse silêncio que a inspiração divina vai te dar a ideia que mudará a sua vida. A gratidão que multiplica. A porta da riqueza tem uma senha, e essa senha é a gratidão. Mas não a gratidão da boca para fora. Falo da gratidão que faz o coração vibrar. O universo entrega mais para quem celebra o que já tem. Vamos elevar a sua vibração agora. Vamos agradecer como se você já fosse a pessoa mais próspera do mundo, porque, em essência, você é. Senhor, obrigado pelo ar que entra em meus pulmões agora. É o sopro da vida, gratuito e abundante. Obrigado pelo meu corpo, o veículo perfeito que me permite agir, trabalhar, abraçar e conquistar. Obrigado pelo teto que me protege. Mesmo que não seja a mansão dos meus sonhos ainda, é o meu santuário hoje. E eu o abençoo. Comece a visualizar os detalhes da sua vida atual com amor. Eu abençoo a minha carteira. Eu abençoo cada moeda e cada nota que passa por minhas mãos. Eu não olho para o dinheiro com medo de que ele acabe. Eu olho para ele como uma semente que vai se multiplicar. Obrigado pelas roupas que visto. Obrigado pela água que bebo. Obrigado pela tecnologia que me permite ouvir esta mensagem. Sinta a gratidão expandir. Obrigado, universo, pelas portas que se fecharam, pois elas me protegeram de lugares que não eram para mim. E obrigado principalmente pelas portas gigantescas que estão se abrindo hoje. Eu agradeço antecipadamente pela ligação que vou receber com boas notícias. Eu agradeço pelo cliente que vai dizer sim.
Eu agradeço pelo dinheiro inesperado que está a caminho. Você consegue sentir? A gratidão é magnética. Diga, eu sou grato pela riqueza que já existe no plano espiritual e que agora se materializa no plano físico. Agradeço pela minha saúde perfeita, que é a base da minha fortuna. Agradeço pela minha inteligência, pela minha criatividade, pela minha garra. Eu sou grato porque sei que não estou sozinho. O Criador do Universo é o meu parceiro, e com ele só existe crescimento exponencial. Sinta o sorriso brotar no seu rosto. A alegria é a frequência da riqueza. Pessoas tristes e vitimistas repelem oportunidades. Pessoas gratas e entusiasmadas atraem milagres. Sorria para o seu futuro agora. Obrigado, obrigado, obrigado. Está feito. Oração, poderosa da prosperidade e invocação. Agora que estamos limpos e gratos, vamos ordenar ao universo. Lembre-se, a oração não é pedir com súplica de mendigo. A oração é reivindicar com autoridade de herdeiro. Você é filho do rei. A herança é sua. Você só precisa aceitar. Vamos orar pela sua riqueza material, profissional e financeira. Ó poder infinito, arquiteto do universo. Eu me apresento agora, pronto para assumir o meu posto. Eu declaro que a pobreza, a mediocridade e a estagnação não têm mais lugar na minha vida. Hoje, eu abro as comportas da abundância divina. Eu peço, Senhor, que abençoe as minhas mãos, que tudo o que eu tocar prospere. Dê-me a visão da águia para enxergar oportunidades onde os outros só veem problemas. Dê-me sabedoria para administrar e multiplicar cada recurso que entrar na minha vida. Eu ordeno que o dinheiro venha a mim, que venha de formas esperadas e inesperadas, que venha através do meu trabalho, dos meus investimentos, de presentes, de restituições e de milagres. Eu quebro agora toda a resistência ao dinheiro. Dinheiro é energia, dinheiro é liberdade. Dinheiro é ferramenta de Deus para fazer o bem. Eu sou uma pessoa boa, e quanto mais recursos eu tiver, mais bem eu poderei fazer. Por isso, eu aceito a riqueza. Visualize agora a sua conta bancária. Veja os números subindo. Não se preocupe com como isso acontecerá. Apenas veja o resultado. Veja você pagando todas as suas dívidas. Imagine a sensação física de resolver cada pendência. Sinta o alívio. Sinta os ombros relaxarem. Imagine você podendo comprar o que sua família deseja, escolhendo pela qualidade, não pelo preço. Isso é dignidade, e Deus quer isso para você. Eu profetizo sobre a minha carreira e meus negócios. Crescimento. Eu profetizo promoção. Eu profetizo vendas recordes. Onde eu colocar a planta do meu pé, eu serei abençoado. Que a minha luz brilhe tão forte que as oportunidades venham até mim naturalmente. Eu sou um imã de prosperidade. A riqueza flui para mim como um rio calmo e constante. A minha mente é uma mente milionária. Eu penso grande, eu sonho alto e eu realizo rápido. Repita mentalmente estas palavras de poder. Eu sou riqueza, eu sou sucesso, eu sou poder, eu sou ação, eu sou vitória. Sinta essas palavras vibrando. Hoje eu saio de casa revestido com a armadura da prosperidade. Nenhum não vai me parar. Nenhuma dificuldade vai me desanimar, porque eu sei quem eu sou. Motivação, inabalável e ação divina. A oração nos conecta, mas a ação nos realiza. Deus não abençoa a preguiça, Deus abençoa o movimento. Por isso, nesta manhã, eu desperto o gigante que dorme dentro de você. Acorde para a sua força. Chega de adiar os seus sonhos. Chega de procrastinar a vida que você merece. Sinta uma energia elétrica percorrendo sua espinha agora. É a energia da vontade divina. Diga para si mesmo: hoje eu serei imparável. Eu rejeito o cansaço mental. Eu rejeito a preguiça. Eu tenho a energia de 1000 sóis dentro de mim. Diante dos desafios, eu não recuarei. Eu crescerei. Cada problema que surgir hoje será apenas um degrau para a minha subida. Eu tenho foco. Eu tenho disciplina. Eu sei o que quero e não vou parar até conseguir. Enquanto os outros dormem, eu construo. Enquanto os outros reclamam, eu resolvo. Eu sou um solucionador. Eu sou um líder da minha própria vida. Senhor, retira do meu caminho a distração. Afasta de mim pessoas que sugam a minha energia. Coloca no meu caminho mentores, parceiros e amigos que vibrem na mesma frequência de sucesso. Que a minha fala seja firme e convincente. Que a minha presença inspire confiança. Eu declaro que hoje será o dia mais produtivo da minha semana. Eu vou fazer em horas o que levaria dias, porque o teu favor me dá velocidade. Eu não corro atrás do dinheiro. Eu atraio o dinheiro sendo excelente no que faço. Sinta seus músculos firmes. Sinta sua mente afiada. Você está pronto para pôr na batalha. E a vitória já está garantida. Blindagem espiritual e proteção da fortuna. Nós sabemos que a luz incomoda a escuridão. Quando você decide prosperar, você precisa se proteger.
Por isso, agora, vamos erguer um escudo espiritual ao redor da sua vida, da sua família e dos seus bens. Eu invoco a proteção do Altíssimo sobre a minha vida financeira. Nenhuma energia de inveja, cobiça ou olho gordo prosperará contra mim. Todo pensamento negativo lançado contra a minha prosperidade cai por terra agora e é transformado em bênçãos redobradas para mim. A minha casa é um território sagrado. A minha empresa ou meu trabalho é um território abençoado. A escassez não entra aqui. A discórdia não entra aqui. A doença não entra aqui. Eu sou invisível para o mal e visível para as oportunidades de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o fracasso não me atingirá. Eu blindo a minha mente contra notícias ruins. Eu escolho não participar de conversas de derrota. Eu sou o guardião da minha frequência. A minha aura brilha ouro e luz branca, repelindo tudo o que for de baixa vibração. Estou seguro, estou protegido, minha riqueza é abençoada e, portanto, é intocável. Visualização do futuro e selamento final. Por fim, vamos viajar no tempo. Feche os olhos da sua mente e vá para daqui a 1 ano. Veja-se no espelho. Você está mais jovem, mais saudável, mais radiante. Veja a roupa que você está vestindo. Sinta o cheiro do perfume que você usa. Olhe ao seu redor. Onde você está? Veja a casa que você conquistou. Toque nos móveis. Sinta o conforto. Olhe para a sua conta bancária nessa visão e veja o saldo abundante que te traz paz absoluta. Veja sua família sorrindo, segura, feliz. Sinta a emoção de dizer, eu consegui. Obrigado, Deus, eu consegui. Guarde essa imagem. Esse futuro não é uma fantasia, é uma promessa. Ele já existe no tempo de Deus e você está caminhando em direção a ele a cada passo que der hoje. Volte para o agora, trazendo essa certeza no coração. Senhor, eu selo esta oração com a certeza da resposta. Que este dia seja marcado por milagres, que o telefone toque com a boa notícia, que o e-mail chegue com a aprovação, que a venda aconteça, que a cura se manifeste, que a paz reine. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Assim é, assim está feito. Amém?